A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, e está registrada no Antigo Testamento que traz o seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade, especialmente com relação à data em que ele viveu e a cidade onde morava. Neste vídeo, conheceremos o que a Bíblia nos fala sobre Jó. Logo após a vinheta. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e, talvez, fronteiriça com o deserto, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. De acordo com detalhes bíblicos e biográficos, Jó pode ter vivido na era patriarcal, pelo menos é isto o que alguns detalhes escritos parecem sugerir, como por exemplo, o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos e o papel que desempenhava, ser semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Jó possuía grande riqueza, e desfrutava de alta posição social. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado naquela época certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, ele contava com um número muito grande de servos a seu serviço. Segundo o texto bíblico, um dia houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo após rodear a terra. Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Observe que foi Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento, mas o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado e possuir tudo o que desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó se revoltaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todo o seu gado, e seus servos foram mortos a fio de espada. Como se não bastasse, seus filhos morreram, quando um grande vento soprou e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Outra reunião foi feita no céu e novamente o Senhor perguntou sobre Jó, e dessa vez Satanás afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que ele tocasse na saúde de Jó, só não poderia matá-lo. Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível saber que tipo de doença o castigou. Alguns estudiosos sugerem a elefantíase, eritema e varíola. A grande dificuldade em determinar o tipo da doença se dá pelo fato de que a descrição é apresentada em um texto poético. O que sabemos é que ele foi ferido com feridas malignas desde o pé ao alto da cabeça, apesar dessa descrição poder representar apenas um estágio da doença. A Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar Deus.
Obviamente ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus, e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como uma infiel, diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal sem com isto ser injusto. No texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos. Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos, e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram até Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que no primeiro momento seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu manto, e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra, tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Seus amigos começaram a estabelecer um discurso de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Em poucas palavras, o acusaram de ser adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o aconselharam a se arrepender. Após as acusações, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Depois da grande discussão, o Senhor, em meio a um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos, ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, ele ordenou que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela maldade que demonstraram. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos o Senhor mudou a sua sorte, e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia e Queren-Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos, e viu até sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Existem 2 lugares cujos fiéis disputam como sendo o túmulo onde descansam os restos mortais de Jó. Um deles fica no Líbano, em uma região montanhosa, dentro do templo construído em homenagem a Jó, chamado de Templo do Profeta Nabi Ayub. Já o túmulo mais famoso de Jó se encontra em Omã, na região de Salala e é visitado todos os anos por milhares de fiéis. Essa foi a incrível história de Jó. Se você gostou, curta e compartilhe para ajudar o canal a crescer.